Olá, galera. Eu sou Esther Correia, aluna do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. E hoje estou aqui para apresentar mais um vídeo da matéria de Química Orgânica, sendo um vídeo complementar de Química Orgânica 1. Então, dando continuidade, o tema a ser abordado nessa videoaula será a adição nucleofílica a aldeídos e cetonas, alfa e betas insaturados. E como de costume, eu irei começar abordando algumas classificações básicas, como nos outros vídeos. E nesse será nucleófilos e eletrófilos, para que fique mais fácil o compreendimento do assunto. Então, o que é nucleófilo? Nucleófilo nada mais é do que um reagente que procura um centro positivo. O nucleófilo é uma base de Lewis, ou seja, um potencial doador de par de elétrons. Qualquer íon negativo ou molécula sem carga com par de elétrons não compartilhado é um nucleófilo em potencial. Ou seja, nucleófilo é uma base de Lewis, ou seja, ele vai ter a capacidade de doar elétrons para um eletrófilo, que será um ácido de Lewis, que é o que eu vou falar agora. Eletrófilo é um reativo químico atraído até as zonas ricas em elétrons que participa em uma reação química aceitando um par de elétrons, formando uma ligação com o nucleófilo. Já que os eletrófilos aceitam elétrons, eles são ácidos de Lewis. A maioria dos eletrófilos estão carregados positivamente. Tem um átomo que leva a uma carga positiva parcial ou ainda não possui um octeto de elétrons. Então, gente, dando continuidade a esse assunto, eu irei trazer sempre exemplos para que fique fácil de compreender o que eu estou tentando falar. O mecanismo geral de tudo que eu já falei, do que é nucleófilo e eletrófilo, eu vou explicar de forma aplicada nesse exemplo. A gente vê que na primeira etapa tem um carbono estável, ou seja, com 4 ligações, que é a capacidade que ele tem de fazer, pois ele é um tetraédrico, e o oxigênio. Porém, se pararmos para ver, o oxigênio ele está com uma carga negativa, ou seja, ele está doido para receber elétrons. E ele não está estabilizado conforme a regra do octeto. Quando a gente passa para o lado, a gente vê essas cargas acima dele, mostrando quem é o eletrófilo e o nucleófilo. Eletrófilo, como eu falei, é aquele que tem a capacidade de aceitar par de elétron, que aí está sendo o oxigênio. Quando a gente passa para a segunda etapa, a gente vê um ataque por nucleófilo ao carbono, fazendo com que ele fique com 4 ligações. Ao lado, a gente vê que o carbono, com o ataque do nucleófilo, ele ficou com 4 ligações e o oxigênio está com todas as suas ligações, a capacidade de fazer ligações dele. Quando a gente vai ver o produto, a gente vê que o carbono está, o nucleófilo, as 4 ligações e o oxigênio, ele está fazendo as 6 ligações as quais ele tem a capacidade de fazer. Ou seja, toda vez que a gente tiver uma relação de nucleófilo e eletrófilo, a gente vai sempre buscar a estabilidade de seus componentes. Outro exemplo que eu trago é um exemplo da lista passada em sala de aula pelo professor Luiz César, e ela vem mostrando um produto de adição eletrofílica, que a gente vê que tem um carbono, um anel aromático, e tem um nucleófilo aí, que está sendo representado pelo Y. A gente vê que vai ter um ataque nucleofílico no anel aromático, onde esse nucleófilo ele vai substituir a ligação dupla, e como a ligação dupla está se referindo a 2 elétrons, ou seja, o par de elétron que foi falado, o carbono vai estar ligado ao nucleófilo, a outros 2 carbonos e a um hidrogênio. E o produto dessa reação vai ser, como a gente pode ver antes de chegar no produto, vai ter outro eletrófilo aí, e vai ter a substituição do hidrogênio que estava aí
por outra substância. Ou seja, isso será adição. A adição, geralmente, ela mostra que foi substituído, não substituído, eu não posso falar dessa forma, mas adicionado um composto que não estava naquela reação. E como vemos nesse exemplo, existem dois compostos que não estavam nessa reação, que é o Y e o Z, que fizeram o ataque ao anel aromático. Ou seja, em química orgânica, uma adição nucleófila é uma reação de adição, onde o composto químico uma ligação π é eliminada mediante a adição de um nucleófilo, criando-se duas novas ligações covalentes. Como eu já falei de adição, para não ficar tão cansativo, eu irei falar das suas limitações. As limitações da reação de adições elas vão ocorrer em moléculas com ligações duplas ou triplas, carbono heteroátomo, ou moléculas com ligações duplas ou triplas, carbono-carbono, quando possui características de eletrófilos, que foi os exemplos dados anteriormente. Nessa imagem eu estou trazendo uma ligação de aldeído e cetonas, que é o que a gente vai falar. Por que elas são importantes? Essas funções com álcools e com acetonas, algo que é o que vai ser originado da cetona, como eu já falei, ela é importante pelo fato dela dar origem a álcools. Na imagem tem uma adição de um aldeído a uma substância e na segunda, um pouco mais abaixo, a gente vê a acetona. Então, a reação mais geral para aldeídos e cetonas é de adição, onde o nucleófilo se aproxima da ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e o ataque se dá a 75 graus do eixo da ligação acima do carbono. Assim, a formação da ligação nucleófilo-carbono é um dos pares de ligação da ligação dupla do carbono com o oxigênio. É deslocado todo para o oxigênio, formando assim um íon alcoóxido como intermediário. Logo depois, a protonação do íon, assim formando um álcool. Os aldeídos são normalmente mais reativos que as cetonas, pelos fatos deles apresentar apenas um grupo substituinte, mais o hidrogênio. Enquanto que na cetona há a presença de dois grupos. Isso irá implicar em qual será mais facilitada a adição nucleofílica, devido à estereoquímica da molécula por um grupo substituinte, por menor que seja. O caso da metila ser muito mais volumosa que o hidrogênio. Quando comparamos o efeito eletrônico, os aldeídos continuam sendo mais reativos, pois quando olhamos para o carboncátion primário, eles são mais reativos que os secundários e, inversamente, os secundários são mais estáveis que os primários. Então, gente, existem vários tipos de adição nucleofílica a carboxila com. Então, gente, eu irei agora citar vários tipos de adição nucleofílica a carbonila, como a hidratação, a adição de HCN, a adição de amina, a adição de álcools, a adição de hidrazina, e dentre essas na verdade são só algumas adições nucleofílicas. Eu acho que eu já falei tudo o que tinha para falar, falei o que era um nucleófilo, eletrófilo, o que era reação de adição, como ela age e vários tipos. Agora eu irei deixar um vídeo, não autoral, mas de um canal do YouTube que se chama Academy Brasil, que eles vão passar a mesma coisa que eu falei. Espero que vocês gostem, junto com o meu conhecimento e com o conhecimento dessa videoaula. Espero que vocês compreendam todo o assunto. E é isso, eu agradeço a vocês por assistir o vídeo e
que tenham uma boa videoaula. Aldeído ou uma acetona e adiciona cianeto de potássio em uma reação catalisada por ácido, a gente vai ter como produto uma cianidrina. Aqui a gente vai ter um grupo ciano e a gente pode notar que a gente formou uma ligação entre carbonos. Então isso pode ser muito útil em problemas de síntese. Vamos olhar em mais detalhes para o nosso carbono nucleófilo, que é o carbono aqui do KCN. Então a gente vai ter o nosso carbono e uma ligação tripla com o nitrogênio. Esse carbono vai ter um par solitário de elétrons, que vai dar para ele uma carga negativa. E sendo assim, ele pode atuar como nucleófilo. Aqui na nossa carbonila, esse oxigênio tem uma carga parcial negativa e esse carbono tem uma carga parcial positiva. Então, esse carbono aqui pode atuar como um eletrófilo. Esse par solitário de elétrons pode se ligar, então, a esse carbono, o que vai empurrar esses elétrons aqui para o oxigênio. Vamos desenhar o nosso intermediário aqui para baixo. A gente formou aqui uma ligação entre carbonos, e esse carbono faz uma ligação tripla com um nitrogênio. Esses elétrons que eu vou pintar aqui em lilás, agora fazem essa ligação, então, entre carbonos. Aqui para a esquerda, esse carbono está ligado ao oxigênio, que agora tem 3 pares solitários de elétrons. Então, vamos desenhar esses elétrons que dão para ele uma carga negativa. E se a gente começou com aldeído, a gente vai ter aqui um grupo R e aqui um hidrogênio. Na última etapa, o que a gente vai ter que fazer é protonar esse oxigênio. Então, um desses pares solitários de elétrons pode pegar esse próton, o que vai resultar para a gente na formação da cianidrina. Vamos dar uma olhada em um exemplo da formação de cianidrina. Aqui a gente vai começar com a acetona e vai adicionar o cianeto de potássio e o ácido clorídrico. Assim a gente vai formar a nossa cianidrina. Então aqui a gente vai ter a ligação entre os carbonos. Esse carbono tem uma ligação tripla com o nitrogênio. Aqui para a esquerda a gente vai ter o OH. E aqui para baixo, como a gente começou com a acetona, a gente vai ter 2 grupos metil. Quando a gente forma aqui o grupo ciano, a gente consegue converter ele em outro grupo funcional. Essa é outra razão porque essa reação pode ser importante em um problema de síntese. Vamos dar uma olhada em uma outra reação que a gente tem um carbono nucleófilo. Aqui a gente vai ter um grupo alquila ligado ao magnésio e um halogênio. A gente também poderia usar algo como um grupo R duas linhas ligado ao lítio, porque são compostos organometálicos. E o que acontece nesses compostos é que a ligação aqui entre o carbono e, por exemplo, entre o magnésio ou entre o carbono e o lítio, ela é polarizada. Então, nessa ligação aqui, que eu vou pintar em azul, os elétrons estão mais próximos do carbono. Uma outra forma de pensar nisso é que essa ligação é tão polarizada que esses elétrons vão estar no nosso carbono. Então, a gente pode desenhar dessa forma. E aqui a gente teria, então, um carbânion. Agora que a gente formou esse carbânion, a nossa carbonila também é polarizada. Então, esse oxigênio é parcialmente negativo e esse carbono é parcialmente positivo. Sendo assim, esse par solitário de elétrons pode se ligar a esse carbono parcialmente positivo, o que vai empurrar esses elétrons aqui para o oxigênio. Ou a gente poderia pensar também nessa ligação covalente muito polarizada se ligando aqui a esse carbono. A gente pode encontrar esses 2 mecanismos dependendo do livro-texto que a gente está olhando. Assim que o nucleófilo se liga, a gente vai ter o carbono agora ligado ao grupo R duas linhas. Aqui para a esquerda a gente vai ter uma ligação com oxigênio. Esse oxigênio tem 3 pares solitários de elétrons e, portanto, uma carga negativa. Aqui para baixo a gente vai ter um grupo R e um hidrogênio. Seguindo os elétrons, esses elétrons que eu vou pintar aqui em vermelho, que são esses elétrons aqui também, agora formam essa ligação entre carbonos. Na próxima etapa, a gente vai ter uma fonte de prótons, algo como a água. Então, um desses pares solitários de elétrons pode pegar um próton aqui da água e esses elétrons vão ser deixados aqui no oxigênio. Dessa forma, a gente chega no nosso produto final, que é um álcool.
A gente adicionou aqui o grupo R duas linhas e a gente fez uma nova ligação entre carbonos. Então, de novo, é uma reação muito útil em problemas de síntese. O motivo de a gente ter que fazer essa reação em duas etapas é que esse nucleófilo poderia funcionar como uma boa base também. Então, se a gente tivesse o nosso carbânion, aqui uma carga negativa, reagindo com a água, então um H2O, esse ânion pegaria um dos prótons da água, formando um alcano. Como a gente não quer que isso aconteça, a gente tem que separar essa reação em duas etapas. Vamos aqui para baixo ver um exemplo com um composto organometálico. Aqui a gente vai ter um aldeído. Na primeira etapa, a gente vai adicionar o brometo de metil magnésio e na segunda etapa, a gente vai adicionar uma fonte de prótons. Mais uma vez, a gente pode pensar nessa ligação entre o carbono e o magnésio como sendo uma ligação covalente muito polarizada ou como uma ligação iônica, onde esses elétrons vão estar aqui no nosso carbono. Então, pensando dessa forma, esses elétrons estariam aqui e esse carbono tem uma carga negativa. Esse par solitário se ligaria aqui a esse carbono e esses elétrons seriam empurrados aqui para o oxigênio. Vamos ver como fica o nosso intermediário. Então, a gente vai ter essa cadeia de carbonos, aqui a gente tem um hidrogênio, agora esse carbono vai estar ligado a um grupo metil, e aqui para a esquerda ele está ligado ao oxigênio, que tem 3 pares solitários de elétrons, então vamos desenhar esses elétrons, e uma carga negativa. Esse é o nosso intermediário alcóxido. A ligação que a gente formou é essa aqui entre esses carbonos. Na próxima etapa, a protonação desse alcóxido vai dar para a gente o nosso produto final, que é um álcool. Então aqui a gente vai ter uma ligação com OH. Aqui a gente pode notar que a gente aumentou o número de carbonos. Então, no nosso aldeído, a gente tinha 1, 2, 3, 4 carbonos. Então a gente começou com butanal. E aqui no nosso álcool, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então esse aqui é o 2-pentanol. Esse grupo metil foi adicionado na nossa reação com o organometálico. Então, quando a gente começa a reação com o aldeído, a gente vai ter como produto um álcool secundário. Esse carbono aqui, que está ligado à hidroxila, ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, de um aldeído, a gente chega em um álcool secundário. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo e dessa vez a gente vai começar com uma acetona. A gente tem aqui os mesmos reagentes, então vamos pensar no mecanismo. A gente sabe que esses elétrons aqui vão se ligar a esse carbono da carbonila e esses elétrons vão ser empurrados aqui para o oxigênio. Na segunda etapa, a gente vai protonar o nosso intermediário alcóxido. Então, vamos desenhar direto o nosso produto final. Aqui a gente vai ter o nosso anel. E esse carbono de cima agora faz ligação com um grupo metil. E aqui para a esquerda ele vai estar ligado a um OH. Esses elétrons que eu vou pintar aqui em lilás formaram essa nova ligação entre carbonos. Então a gente adicionou esse grupo CH3. Dessa vez a gente começou com uma acetona e a gente teve como produto um álcool terciário. Se a gente olha aqui para o carbono que está ligado ao grupo OH, ele está ligado a 1, 2, 3 outros carbonos. Então essa é uma das formas de se fazer um álcool terciário.